Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece o site deles, vai lá, digita www.olapodcast.com e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. Também tem o aplicativo do Olá Podcast, já baixa na sua loja virtual e também confere lá todos os podcasts que rolam lá. O Pod Esporte tá no Deezer, no Spotify e aqui no YouTube, que você já tem que se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o lembrete para sempre que subir um episódio novo você ser notificado. Bom, hoje o papo, mais uma vez estamos em casa, mais uma vez falar sobre handball, hoje com uma pessoa, com uma menina que eu vi começar não, porque eu também não tô tão velho assim, ela também não é tão nova assim, mas desde a época lá de trás, da Metodista, né, que convivia no clube, hoje também convivo no clube com ela, no Esporte Clube Pinheiros. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Lívia Horácio. Obrigada. Primeiro eu quero te parabenizar por esse projeto que aproxima tantos profissionais, tantos atletas, pessoas, através de áudio, vídeo. Muito legal estar aqui, parabéns. Não, que legal. Esse sempre foi o intuito do Pod Esporte, de aproximar, né, o mundo do esporte, mas entender cada modalidade, sua realidade, enfim. E hoje a gente pode conversar sobre muita coisa aqui. Adorei o menina. Uma menina, nossa, já gostei. Jovem, jovial, Claro. muito jovial. Lívia, como é que começou essa história de handball na sua vida? Eu sei um pouquinho da sua história, mas quero saber mais. Você é natural aqui de São Paulo. Sim. Como é que começou? Colégio? Como é que foi isso? Foi na escola. Eu participava de a iniciação esportiva desde pequena, sempre gostei muito de esporte. Minha mãe jogou vôlei na escola, meu pai foi do futebol, então assim, a gente já tinha, né, toda essa coisa em casa de vai pro esporte é um bom caminho. E aí eu fui de cabeça, né, eu fazia futebol, basquete, handball, tudo na escola. Até o hóquei, por incrível que pareça. Hóquei de patins inline. Nossa. Minha irmã foi considerada há muitos anos a melhor goleira do Brasil. Sério? Nós participamos de campeonatos sul-americano, pan-americano, fomos para Argentina, assim, com hóquei. Só que eu era muito ruim no hóquei. E aí eu voltei para a escola, né? A gente falou, minha mãe falou, você precisa estudar também. Vamos lá, escolhe aí 2, 3 modalidades. E eu escolhi o handball, é claro, ainda bem. E o hóquei. E a gente ficou conciliando. Só que o handball foi indo para uma parte mais especial, assim, de meu professor falar, vai lá no Corinthians, que sempre teve, né, categoria de base, assim, muito boa, muita estrutura, fazer um teste, né, uma avaliação para ver se você passa. Com quantos anos isso? 12 anos. 12. E aí era final de ano, né, sempre quando acontece, né, esse tipo de seletiva. E aí eu liguei para minha mãe, saindo do colégio, falei, mãe, o professor pediu para eu ir lá, na Zona Leste, ali no Corinthians, fazer um teste. E eu tô indo lá agora, depois da escola. Minha mãe ficou revoltada. Minha mãe sempre trabalhou muito. Então, assim, quem cuidava de mim era minha avó. Ela esperava a gente para almoço, enfim. Mas ela falou, quer saber? Vai lá. Com quem você vai? Eu falei, vou com a Ellen, né? Uma super amiga minha de infância. Ela falou, tá bom, vai lá. Vocês duas, né? Sempre gostaram muito de esporte. E a gente foi. Chegando lá, né? Aquele mar de galera meninas. Coringão, né? Ainda tem essa de ser Corinthians. Não, e pela estrutura, né? Por saberem, todos os professores saberem que lá é um grande polo de iniciação esportiva. E aí ele começou a separar, né? O Paulo Goulart, o grande Paulo, começou a separar por idade e por ano, né? E começaram os joguinhos. No começo do jogo, o Paulo virou de costas e eu, super, né, pouco atrapalhada, fui e arremessei uma bola na cabeça dele. Ele virou de costas assim e falou, quem foi que fez isso? Ali eu falei, já era. Não vou nem começar, né? Só levantei a mão assim. Fui eu, ele falou, tá bom. Aí acabou, né, a seletiva, ele senta todo mundo, começa a falar, você volta em janeiro, você não volta, você não volta. Assim mesmo, na lata? Na lata. Assim, Nossa. Ele sempre foi muito sincero em tudo. Então foi bem na lata, assim. Pelo menos na minha época, uns aninhos atrás era assim. Agora eu não sei, né, por causa de... Tem toda essa proteção. Tem isso então... também. Não, porque, só fazendo parênteses, porque, por exemplo, na época de seleção, que já é todo mundo mais velho, já entende, já é um negócio, né? Nunca teve isso. Tipo, você vai embora e chega a convocação. Né? Só uma vez que teve... Agora também não é mais assim. Agora o profissional o técnico chega em você lá, na convocação, e fala, olha, obrigada, mas para essa fase... Pro próximo campeonato você não vai, então tá sendo mais... diferente, né? Não pode expor agora ninguém. Exatamente, mas é o individual, aí você sai do quarto dele e pode falar, não vou, ou eu vou. Entendi. Volta lá, fecha parênteses. Falou, volta em janeiro que a gente conversa.
Ali eu falei, ufa. Mesmo com a bolada na cabeça. Exatamente. Fiquei feliz, né, por ter sido chamada, mas acho que ele me perdoou. E ali eu fiquei 5 anos, toda a minha categoria de base. Ali eu descobri, né, realmente o que era ser uma atleta, cadete, infantil. E desde que você começou no Corinthians, você já falou, é isso aqui mesmo que eu quero pra minha vida, eu vou buscar coisa maior daqui a pouco? Desde que eu cheguei lá e comecei a ver toda a estrutura que eu poderia ter, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Porra, bacana. Assim, eu vou buscar o máximo de informações que eu tiver pra chegar no ápice. Massa. E ali eu fiquei, aí eu tive a oportunidade de também fazer parte de toda a categoria de base da seleção brasileira, então eu fui cadete, infantil, juvenil. Só que eu era lateral esquerda, não era pivô. Que lateral, central, pivô, o meu negócio é jogar, Diogo. Agora, Isso aí quem te conhece sabe. Mas eu era lateral esquerda. E aí, quando eu cheguei numa fase da seleção juvenil, cadete até levava, essa fase da seleção brasileira, 2 pivôs torceram o tornozelo. E eu olhei pro meu lado, tinha Ana Paula Rodrigues, Raíla dos Santos. Falei, qual a minha chance de ficar aqui na seleção juvenil, que seja com essas meninas? Impossível. As 2 pivôs torceram o pé, outra machucou, outra pegou virose. Eu falei, eu vou no pivô. Não tinha mais pivô, e a gente tava assim, Quem que era o treinador? O Paulo, que ele era de Curitiba na época. Não conheço. Ele é bem das antigas. Não vou falar. Porque... E aí, ele falou, beleza, vem aqui. Nunca mais saí do pivô. Aí voltei para o Corinthians na época, comecei a jogar de pivô também. Depois eu tive a oportunidade de ir para São Bernardo num projeto, né, que até então era só o masculino, e aí eles trouxeram... Você estava no primeiro time feminino? No primeiro time feminino de São Bernardo. Sério, 2006. 2006. Nossa, você ficou... Cheguei junto com as meninas que saíram que era do o time MESC. júnior, né? Que eu era time júnior. Eu saí do Corinthians Júnior e entrei lá como categoria. Então você ficou em São Bernardo, então... Meu. Sim, 6 anos. Fiquei 6, porque ficou... saí... Tá. Nós vamos, calma, pra gente não atropelar as coisas. Aí chegou em São Bernardo. Cheguei em São Bernardo nesse projeto, né? Que o feminino estava vindo do MESC, algumas pessoas, algumas de Guarulhos, enfim, um super time. E realmente foi, assim, a gente teve uma hegemonia muito grande durante muitos anos. E eu fui crescendo, né? Porque eu era júnior, e aí minhas pivôs eram a Juceli, Viviane Emerick, que tinham voltado de Olimpíadas, assim. Então, eu sempre tive muitas referências. E aquilo, né? Eu acho que hoje é muito mais fácil a gente ter referências no esporte, ídolos, porque antigamente a gente não tinha tanto acesso à rede social, a YouTube, informação. Não, hoje você pega o celular, você vê qualquer jogo ao vivo lá na Europa. Naquela época, Exatamente. Você tinha que querer muito, né? Ou você conhecia as que estão próximas para te contarem o que acontecia lá fora, ou você não tinha. E aí, eu recebi uma proposta de ir para a França, em 2009. Eu lembro disso, deixa eu só te interromper. Eu lembro dessa história de você saindo da Metodista, porque até aquele momento já tinha bastante atleta fora, mas não era um negócio tão comum como é hoje, né? Então, não que você tenha sido uma pioneira, já tinha muita gente fora, mas foi uma menina muito jovem, né? Tendo uma proposta da França, Liga Francesa. E aí eu lembro que nessa época a gente até brincava masculino, que a Lívia tinha que treinar com masculino. Tinha algumas atletas daquela equipe de São Bernardo que tinham que treinar com masculino. A Lívia era uma dessas. E assim, pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui falando, homem é melhor que mulher, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Tô falando que as características que você tinha naquela época já eram características que não são muito do naipe feminino. Né? Algumas coisas, algumas ações, hoje você vê mais, mas algumas ações, por exemplo, de receber a bola com uma mão, girar e fazer uma rosqueta, um movimento, alguns arremessos especiais, sua postura defensiva, você defendia de avançado, que era uma coisa que não muito comum em feminino, já que o feminino sempre costuma-se muito jogar 6-0, e aí São Bernardo, historicamente, sempre jogou 5-1, você defendia de avançado. Então, assim, você tinha algumas características que chamavam muito a atenção. E a gente brincava, você era uma dessas. Que, faltou alguém aqui da Lívia. Eu queria treinar masculino, eu queria estar lá, eu queria estar em todo o treino. Enfim, eu recebi essa proposta, só que aí minha mãe falou, bom, você precisa terminar os estudos. E eu sempre tive muita sorte do esporte me trazer essa oportunidade de poder estudar junto. Então, eu tenho um curso de educação física, eu tenho um curso de publicidade, tenho uma pós-graduação, tudo através de bolsas de estudos. Porque hoje, a maioria dos times, principalmente brasileiros, tem vínculo com universidades, né? São patrocinadores, fazem contrapartidas em relação... E muitas vezes com o valor da bolsa muito maior do que se recebe para jogar. Exatamente. E eu falei, tudo bem. Eu me formei em educação física e eu falei, agora eu vou. E aí eu fui para a França, fiquei lá 2 anos.
fui campeã da Challenge Cup, que hoje é a Europa Cup, né? O primeiro degrau para chegar até a Champions League. E foi uma experiência, assim, profissional. Ali eu vi o que era o handball, o que eu queria pra minha vida, o que foi uma virada de chave, assim, porque até então eu levava o handball, né? Estudava, jogava, treinava, tinha minhas amigas. Tava em casa, né? Você tava em casa, nunca saiu de casa, né? Total. E como foi um crescimento muito grande em São Bernardo, ali eu tava tranquila. E aí chegou na França aquele choque de realidade, né? Você fala, amigo, não. Você tem um contrato de trabalho, aqui você treina 2 vezes por dia, de manhã e de noite, joga toda quinta e domingo. E foi realmente um choque que eu falei, meu Deus. Mas foi um choque muito positivo, que ali, cada vez mais, cada degrau que eu subia, eu falava, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero. E foi difícil, né? Porque eu era jovem, me adaptar sozinha. Quantos anos isso? Eu tinha 22. É bem nova, né? Sozinha, eu tinha, né, a Dionise jogava no time junto comigo, então, assim, tinha uma parceira que abriu muitas portas pra mim, que me ajudou demais. E... Língua, gemapele, abajur, cheguei lá sutiã. falando merci, falei, meu Deus do céu, como que eu vou pra França? Você falava mais, falava croissant, abajur, sutiã, você falava um monte de coisa que você nem sabia. E saí de lá falando francês fluente, não escrevendo, porque escrever é muito difícil, mas saí falando, voltei pro Brasil por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior, joelhão, né, não aguentou, tive que... Operei lá com um médico da seleção francesa de handball, mas preferi vir me recuperar aqui, porque lá eles são muito conservadores, são ótimos, mas aqui eu falando a minha língua, entendendo realmente tudo que estava passando, e psicologicamente, né, também, tá aqui com a família, enfim, todo o apoio. E voltei para me recuperar aqui em São Bernardo. Mas você rompeu, você ainda tinha contrato vigente? Tinha contrato. Eu tinha contrato até junho, né? Eu rompi em janeiro. Em dezembro, 23 de dezembro. Nossa, tudo que legal. Pronto pro Natal, minha família lá, ótimo. Vamos organizar uma puta viagem. Fui para um jogo da Copa da Liga da França. O meu time, quando ficava com um a menos, eu subia pra lateral direita, fui fazer 1 contra 1. Na hora, o joelho... Puta merda. E aí você rescindiu o contrato ou não? Não, continuei. No contrato você entra como se fosse... Para o governo, seguro-saúde. E eu continuei recebendo 80% do meu salário aqui no Brasil. Entendi, então, você recuperando aqui e tudo. Me recuperando aqui. E mais de 2 em 2 meses eu tinha que ir para a França para o médico, né, da Segurança Social me avaliar e ver se realmente eu estava fazendo tratamento para eles continuarem me pagando. Sim. E aí chegou em junho, o cara falou, vamos, fica aí. Tá? Eu falei, não, para mim não dá mais, eu preciso voltar para organizar minha vida, terminar meu tratamento, né, que eu estava com 5, 6 meses, e vou ficar no Brasil. Aí, tudo bem. Voltei, foi aí que 2013, que as meninas... E assim, uma fase antes do Mundial, eu tava na fase, foi na Hungria, tipo... Tava nessa expectativa de estar no grupo, enfim. Tudo bem que era um grupo muito fechado, mas pra você, atleta, tá ali treinando, tá junto, enfim. E a história desse Mundial até, o Alex contou, o Morten contou aqui, tiveram muitos problemas de lesão. De repente, era um momento de você... Eu tava na lista larga, né, que é o que eles falam, enfim. Tava ali querendo estar no grupo. E aí eu voltei, acho que a lesão sempre é muito difícil, né, para um atleta, que você fala, nossa, e agora, o que eu vou fazer? Só que aí eu agradeço meus pais de falarem, estuda, faz isso, tá, me dá um caminho, porque quando eu voltei, tinha um conhecido que tinha um projeto e chegou numa agência de marketing esportivo, na MVP Esportes, e apresentou esse projeto que era para realmente cuidar de atletas de handball. Cuidar em que sentido? Em fazer, tornar um atleta um produto. De mim você cuidou meio mal. O quê? Não, só pra explicar, eu era agenciado da MVP. MVP era uma agência que o meu cunhado, que era meu agente, não agente, né? Porque MVP não me agenciava, não me colocava em clube, mas era isso aí. Era o começo de redes sociais, o começo de entender que o atleta tem que se tornar um produto. Começo não, mas... Quando começou mais esse negócio de ser mais forte, não só para atletas de futebol, de voleibol, mas sim para atletas de todas as modalidades. Então, você participou desse projeto da MVP, que, era muito bacana, foi muito legal. E aí a gente cuidava especificamente de atletas de handball, porque, né, era o nosso eixo ali. Eu conhecia muita gente, enfim, na época a gente até trouxe algumas atletas do handball feminino. Só que, assim, o projeto não deu certo com essa pessoa, enfim, mas eu acabei ficando na MVP. E foi, assim... Eu fiquei 5 anos na MVP e foi... 5 anos isso tudo? Nossa, eu achei que tinha sido muito menos. Um aprendizado diário, assim. Eu entrei lá
de ajudante, o suporte do cara e sair de lá, assim, como gerente de vendas de projetos de eventos. E cresceu, e assim, foi legal que você cresceu muito junto, né? Porque a MVP foi crescendo, hoje a MVP é uma Não, a MVP uma já, agência pra enorme. mim já era muito grande, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, e eu via os atletas que eles tinham na época, nossa, tinham grandes, a Galera Fabiana do basquete Mu, também. assim, tinha atletas grandes. E eu falei, nossa, como eu vim parar aqui? E eu fui crescendo junto com eles. E aí eu voltei para São Bernardo, porque ali eu tava aqui no Brasil, queria voltar a jogar. Tipo, eu tinha esse sonho de jogar, mas eu queria. Ali, como eu já tinha me encontrado um pouco, eu falei, acho que dá para conciliar os dois. Só que meu treino em São Bernardo era 2 horas da tarde. E como eu era estagiária na MVP, me tornei uma estagiária, eu trabalhava das 8 a meio-dia, saía, treinava das 2 às 5 em São Bernardo e voltava para MVP. Então tinha dia que eu saía 9, 8. Vida de enfim. cão, né? Aquela vida Só que assim, maravilhosa. eu morava no Ipiranga, na verdade. Ipiranga, Butantã, Ipiranga, São Bernardo. Ali eu falei, que louca, né? Mas, beleza, era... Faz parte do processo. Enfim. Exatamente. E a adrenalina dessa coisa de produção de eventos, pra mim, sempre supriu um pouco do handball. Que a adrenalina que você sente no handball, pra mim, é uma coisa surreal. Só que com esses eventos, ia suprindo um pouco. Eu falava, não, ó, tô ficando mais velha, é isso mesmo que eu quero. E, tipo, deixando o handball um pouco de lado. Não me cuidando tanto na alimentação, quanto descanso. Então, por quê? Porque eu tinha que eu me cobrei em me dedicar à agência também. Sim. Não tava ali, sabe, só para aprender. Eu queria ajudar todo mundo. E aí, chegou no final de 2016, eu dei uma surtada. Eu, tipo, cheguei assim, tipo... Burnoutzão mesmo? Burnout. No Final Four da Liga Nacional, uma semana antes, eu tava no... Foi em São Bernardo. Foi em São Bernardo. A gente perdeu pro Primeiro Pinheiros. título do Pinheiros. Exatamente. Então, eu joguei com tramal, com... Sério, Lívia? Tipo, dei uma surtada, assim, de tomar antidepressivo para dar uma acalmada, porque era muita pressão minha, principalmente, porque eu tinha me comprometido com essas duas coisas e não queria nada que saísse do meu eixo. Eu nunca estava acostumada com isso, porque eu só tinha o handball até então. É a história dos pratinhos cair. Você não quer que nenhum pratinho caia, Exatamente, né? só que aí uma hora você cai. É. E aí eu dei essa surtada, a gente ficou em segundo lugar. E ali eu achava que para mim o handball tinha dado, que eu estava muito bem na agência, estava crescendo muito, estava muito feliz. E falei, não, para mim deu, eu vou parar. Teve as Olimpíadas, eu fui assistir, vi você lá brilhando. Foi muito legal. E 2017 eu falei, bom, vou me dedicar à agência. E foi isso que aconteceu. Só que nesse meio do caminho, no meio de 2017, grávida. Mas vamos lá. Essa falei, parte... meu Deus, agora. Porque essa sua linha do tempo aí, eu te acompanho, vejo suas coisas, enfim. Eu achei que você tinha engravidado jogando. Não. Então foi planejado. Foi planejado. Então beleza. Eu achei que planejado. você tinha... Eu tinha encerrado, só que eu não tinha divulgado muito, porque eu nunca gostei dessa coisa de, vou parar, faz festa, faz... Chega no outro ano e fala, voltei. E mesmo porque você teve já parou, aí voltou, aí tava conciliando coisa e tudo. Tava fora, aí voltei. Mas eu acho que tipo, quando você assume e fala, não, eu quero ser mãe, planejei a gravidez, assim, parecia pelo menos falar... Realmente encerrou a carreira. Beleza, e né? foi isso que eu pensei. Falei, vou encerrar, agora tem outros projetos, quero, sabe, constituir a minha família. Só que eu não achei que fosse tão rápido. Então eu tava dedicação total na agência, focadaça. E aí chegou no meio do ano, fui viajar com o Pedro, voltou um mês, falei, ferrou, tô grávida. Aí cheguei no Felipe, conversei com ele, falei, Felipe, tem uma coisa pra te falar. Tô grávida. Ele falou, não, tudo bem, vai levando. E eu me propus a isso, falei, eu vou levar até onde der. E a facilidade, né, de poder trabalhar em casa, computador. Então, o dia que eu tava um pouco mal, só que foi uma gravidez muito tranquila. Passei mal os primeiros meses, mas depois, não sei se... Por ser atleta, eu acho que isso influencia demais. E também o meu psicológico de eu quero ser mãe, vai dar certo, sabe? Essa coisa positiva. Muito segura do que você estava fazendo. Acontecendo. Né? E foi ótimo. Tive a Madu, parto natural, normal, foi sensacional. E a Madu, com 6 meses, eu recebo uma ligação do diretor de São Bernardo, falando, estamos precisando de você. Aí, como que é? Nossa, acabei de ter uma filha, 6 meses. 6 meses, 1 ano e 6 meses parada, né? Mais ou menos 6 meses parada. Aí, ele falou, não, vem aqui, vamos conversar, tal, não sei o quê. Fui, conversei com ele.
E realmente estava precisando porque o time estava meio destabilizado e estava o pé de uns jogos abertos, que era super importante para a cidade. E São Bernardo, nessa época, tinha voltado todo o seu foco pro feminino, né? São Bernardo, Sim, já com a parceria a com a Unip, dedicação. né? Já Acho que já tava. tinha. Eu acho que aquele momento ali, quem acompanha handball, aquele momento de São Bernardo com Metodista, Uhum. com a equipe masculina muito vitoriosa, a equipe feminina também muito vitoriosa, acabou. Uhum. E aí o masculino foi para um outro caminho, o feminino virou o carro-chefe da cidade. O carro-chefe. Então aí, assim, deram o bate-sinal, Lívia veio me ajudar. E aí eu falei, não posso virar as costas nesse momento. E eu sentia falta. É o que eu falo, essa parte de eventos me completa demais. Só que o handball, sabe quando você sente que tem alguma coisa? E eu falava, não sou eu que vou apagar essa chama. Eu não sei, Sempre eu não parei falei. ainda. Então, pois é, você não me entende. Não sou eu que vou apagar essa chama. Eu tenho, parecia que eu sabia que tinha alguma coisa ainda para acontecer. E eu falei, eu vou. E aí cheguei pro Felipe, né? Falei, olha, Felipe, tô precisando ajudar eles, tal, vou trabalhar de casa, vou fazer isso. Eu organizei toda a minha vida. Não vou fazer a vida louca que eu tinha em 2016, porque senão não vou aguentar. E tem a Madu ainda, porque antes só tinha o handball e a agência. Agora tem a handball, a agência e Madu. E aí, deu certo. Voltei, joguei os abertos, levei a Madu comigo nos abertos, amamentava no intervalo dos jogos. Ela com quanto? 6 meses? 8 meses? Que aí eu dei uma Nossa, segurada. muito novinha. E a minha melhor sensação, assim, da vida, acho que foi ver a final da Liga Nacional com a Madu na arquibancada, no colo do Pedro. Isso. Com 9 meses. Ali eu falei, vale a pena voltar. Ali mudei a chave de novo, falei, quero ser atleta de handball. Que foi uma... Final de 2018, isso. 18. E aí chegou 2019, falei, Felipe, da agência e tal, eu quero continuar do jeito que der, só que eu vou me dedicar ao handball. E foi isso que eu fiz. Só que veio pandemia e eu estava numa fase muito boa quando veio a pandemia. Eu estava voltando para a seleção adulta, que estava, né, com um novo projeto, um novo técnico, enfim. E ele foi muito sincero comigo. Ele falou, olha, Lívia, se você continuar no Brasil, na Europa já estão reabrindo as coisas, né, em 2021, 20. A Já Europa começou a abrir, foi um pouco antes, o problema gravíssimo na Europa. Primeira e segunda onda. Eles começaram a reabrir. Ele falou, se você não estiver na Europa, esquece. Não tem chance de eu nem te convocar. Então, calma aí, vamos pontuar. Você, em 2016, tem um burnout, né, final da Liga. Desculpa, tem um burnout. 17, você resolve, final de 16, você resolve parar, fala, não, handball não é isso que eu quero, segue na agência, engravida. Né? Passa-se um ano, no final da Liga Nacional, você está jogando a final da Liga Nacional com sua filha na arquibancada. E em 19, você retoma um projeto de seleção que você tinha tido pouquíssimas oportunidades e participações anteriormente, apesar de ter muito talento, de ser muito competente. Acho que até muito em função das pessoas que estavam, não pela sua baixa qualidade, mas sim pela qualidade alta das outras. Eu acho que vai muito parecido comigo, assim. Eu às vezes olho a sua história dentro de seleção e eu comparo muito com a minha. Porque lá atrás não é que eu era péssimo, mas tinham 2 caras muito bons, né? Que eram o Léo e o Bruno, que são 2 caras que me fizeram sempre tirar a zona de conforto. Sempre olhava os caras e falava, meu, tem que fazer, o cara tão assim, eu preciso melhorar. E eu acho que o seu caminho foi bem parecido. E aí em 2019 você retoma, só que aí vem pandemia. E aí vira um treinador e fala pra você quer seguir na seleção? Se vira, você não pode estar no Brasil. Você quer ter oportunidade? Se vira. Bacana. E aí eu conversei com meu marido, falei, vamos fazer um projeto olímpico? Vamos tentar? Porque assim, o não a gente já tem. Vamos tentar? Ele falou, vamos. Na hora eu falei, não, ele tá louco, né? Ele tá entrando na minha loucura. Ele tá falando vamos, mas ele tá falando outra coisa. Ele só respondeu vamos no automático. E a gente foi. E aí eu recebi uma proposta de Portugal e da Espanha, só que eu precisava levar minha filha. Eu tinha uma filha, tenho uma filha. E por todo o contexto, né, por toda a estrutura, eu achei Portugal a melhor situação. E aí fechei um contrato com Portugal, fui 10 de... Eu falei, olha, eu vou para Portugal. Meio da pandemia, isso? Meio da pandemia. Agosto de 2020. Eu vou antes, organizo as coisas, Madu vem depois com a pessoa que ajuda a gente. Organizamos a vida da pessoa, foi ótimo, tudo certo, maravilhoso. Porque eu fui para a Ilha da Madeira. Então, de 15 em 15 dias, a gente joga no continente. Só se for Ilha da Madeira.
Meu, vocês pegavam aquele voo lá que sai derrubando. Exatamente. Você é louco. Ô, Rafa, você já viu esse voo aí? No aeroporto. Já viu como é que vai? Ele vai meio de ré, meio de lado, meio de... Então, imagina, de 15 em 15 dias a gente tem que pegar esse voo. Cê Pra é louco, mas subir e nem pra a descer. pau, Porque pra subir um vento, é muito vento. É emoção. É um dos 7 aeroportos mais perigosos do mundo. Né? Legal, bacana. Eu Lugar soube interessante. quando eu tava em Lisboa. Falei, que Não, bom. tipo, eu imagino que proposta teve da Espanha que você preferiu Portugal. Porra, eu a Espanha era preferi por 4 tudo. mariola e... Pela língua, pelo clima, né? Porque na Ilha da Madeira é clima Brasil, assim, mínima 10, 12, não agora, Sim, né, sim. hoje. Tipo, 10, 12 graus, tava ótimo, lindo. E aí, fui, só que aí Portugal fechou as portas para quem não tinha contrato de trabalho, quem não tinha dupla cidadania, enfim, a pessoa que ia ajudar a gente não podia entrar. Que ia levar a Madu pra você, pra te encontrar. Exatamente. Tudo, a gente deixou tudo, as declarações internacionais todas assinadas, gastamos uma bica no cartório, porque eu não ia estar aqui para Sim. assinar, então... Enfim, de 15 em 15 dias saiu um novo decreto. Só que isso se foram 3 meses. Nossa E Senhora. tudo tem um preço, Diogo. Você tem filha, você sabe como que é. Pra mim, eu tinha o sonho olímpico, pra mim era um objetivo muito claro. Eu treinava todos os dias com esse objetivo, só que eu não tinha minha filha do meu lado. Também, meu marido, a gente já tinha combinado dele de 2 em 2 meses visitar a gente, tava tudo organizado. Aí, ó, Paulo falou Não que tinha for. nenhum fio O Paulo falou que solto. foi, eu sou marido também. Meu, na hora do filho, marido, não dá nem pra colocar na minha prateleira. Não compara. E aí, 3 meses eu falei pro meu time, olha, obrigada, pra mim valeu muito a pena, foi muito legal, só que pra mim não dá mais, eu preciso voltar pro Brasil pra buscar minha filha, pra ficar com a minha filha. Eu voltei em dezembro, fiquei 10 dias aqui no Brasil, que eles me deram 10 dias. E como o Jorge recebeu isso? De eu voltar pro Brasil? É. Não, eu tava em férias até então, né? Era um período que não... Que não ia... Ele sabia de tudo que estava acontecendo, né? Eu deixava que eu tinha ido por causa do projeto. É Jorge, só de eu falei Jorge, mas é o Dueñas, o treinador da seleção na época. E aí eu fiquei 10 dias no Brasil e voltei para a Europa. Só que eu voltei sem amador ainda. Nossa. E aí o que aconteceu? Terceira onda, segunda onda, sei lá, de pandemia na Europa, fechou tudo de novo. Opa. Ia ter uma fase da seleção que não teve. Então, assim, o projeto foi postergando. Assim, na verdade, não foi nem ruim pra você. Né? Não, pelo Profissionalmente contrário. falando, foi Eu ótimo. tive tempo até de me preparar melhor. E aí, em janeiro, de novo, eu não consegui entrar com a Madu. Falei, olha, vou voltar, eu só volto agora pra ilha com a minha filha. E aí, voltei pro Brasil no começo de fevereiro. 21. Só que dia 15 de março ia ter uma fase da seleção brasileira aqui na Europa. Eu falei, não posso ficar parada. O que eu fiz? Contratei, liguei pro Tuga, né? O Sim. Tuga que é auxiliar, enfim, analista surreal, que trabalhou com a gente muito tempo em São Bernardo. Liguei pra ele e falei, Tuga, Eu dei preciso treino de pro ajuda. Tuga. Você tem noção? E hoje ele dá um show na gente, né? Preciso de ajuda. Tô no Brasil, tenho isso, quero fazer. O que você pode fazer? Ele falou, vamos treinar. Ele tinha todos os treinos da seleção, todos os jogos da seleção de 2 anos pra cá. Vamos estudar, você vai. Aí eu falei, beleza. A gente marcou de treinar, tipo, uma terça-feira, numa quadra que o Pedro tinha conseguido pra gente no Ipiranga e tal. Na segunda noite ele me liga, fala, ó, minha irmã tá com Covid, tenho que ir pra Boituva, porque ele tem algumas restrições respiratórias. Falei, ferrou, e agora? Ele falou, ó, vou te apresentar o Vitinho, o Baricelli? Meu, confia, tal. Eu falei, ai, meu Deus, não vai dar certo. Diogo, que cara surreal. Surreal tanto quanto o Tuga, sabe? A gente chegava pra treinar, eu conseguia a Laís pra me ajudar com goleira, a Laís e o Vitor iam lá me ajudar. Ele abria o computador, mostrava, ó, a seleção faz isso. Você tem que treinar isso. A gente treinava 2 horas, nós 4. Isso foram 15 dias. Eu fui pra fase na Hungria, ali eu acho que eu consegui falar, ó, Jorge, eu sou a Lívia. Caralho, que da hora, eu não sabia disso. Eu sabia que você estava treinando, eu vi, Uhum. teve até em campo. Você fez alguma coisa em campo? Corrida em campo, Não, isso. de terra mesmo, terra batida? Ou não, eu tô viajando? Acho que sim. Sei lá, mas... Não, Enfim, eu vi que você estava treinei treinando por Uhum. fora, assim, ao ar livre e tal, e naquele período muito difícil. Muito. E, cara, você falando as coisas assim, é muito maluco isso. Não, e aí você pensa, o conteúdo que eu tinha, assim, foi absurdo, que foi um investimento que eu falei, me convoquei. Que talvez nos clubes que você tivesse lá na Ilha da Madeira Não e ia. tal, não ia ter. Não ia, Você tá não jogando ia. handball. Tem coisa que eles me mostraram que eu falava, eu jogo handball há mais de 20 anos, Nunca eu vi nunca isso aqui. pensei nisso. Entendeu? Então, assim,
valeu muito a pena. E eu fui pra Hungria, mostrei, ó, sou a Lívia, tô aqui, e ali eu voltei pro grupo. Puta que da hora. Isso dava um documentário. Se fosse um esporte de verdade mesmo. Mentira, é um esporte de verdade. Se fosse um esporte, né, organizado, com visibilidade e tal. Meu, que história fantástica. E aí eu consegui levar a Madu comigo. Em março. Aí Em ela março ela voltou pra foi. ilha comigo. Aí você A gente jogou organizou até. toda a vida. Ela ia pra escola de manhã, uma coisa surreal. Pô, que legal, Eu ia mano. pra academia, deixava ela na escola, ia pra academia, voltava, pegava de tarde, ficava uma babá portuguesa, né? Com ela, assim, foi sonho. E quando que foi a convocação final, a lista final? Quando que A gente saiu estava pra na Olimpíada? Hungria. A gente fez uma fase de treinamento. Isso minha mãe já tinha ido para Portugal, buscou a Madu. Ah, mas aí também eu tive uma lesãozinha no joelho. Ah, não, calma, a gente vai chegar lá. Não, mas foi antes. Ah, foi antes, é verdade, foi antes da convocação. Eu tive que ir A gente ia se apresentar dia 13 de junho. Mas no já Rio Maior. convocada pra O grupo, Olimpíada? a lista larga, né? As 22. Ia se apresentar no Rio Maior dia 13 de junho. Dia 25 eu fui jogar pelo meu time na ilha. A menina quer eu sentar no meu joelho, rompi o colateral medial, total. Liguei, né, pra doutora Pauline e falei, já era. Ela, calma, isso vai aí não pro presta Rio pra nada. Maior. Comecei a tratar com a Raquel, do atletismo. Sim. Ela tava lá fazendo a preparação Ah, Raquel do também. clube? É. Nossa, Grande foi Raquel. um anjo na minha vida. Comecei a tratar com ela, porque as meninas já estavam de quarentena. A Jéssica, né, a fisioterapeuta da seleção, já estava de quarentena no Rio Maior, mas não podia ter contato comigo, porque ela tinha saído do Brasil. Fiz todo o tratamento, consegui voltar. Aí teve um corte em Portugal, no Rio Maior. Aí a gente foi para a Hungria com 18. Ia ter mais 3 cortes, né? Porque nessas Olimpíadas foram 15. Ah, não. Eram 14. Não, do Rio também é 15. Só que uma é P, né? Que é... Que ficava É, fora. ficava fora. Então, a Olimpíada foi em agosto? Foi isso? Foi. Agosto. Em julho saiu a convocação. Em julho. Em julho saiu a convocação. Primeiro de tudo, você é mó copiona de história, porque a minha história de convocação foi bem parecida também. Eu tive uma lesão, não sei o que e tal, que o médico falou, isso aí é fácil. Doutor Gustavo, doutor Fritz. Ele falou, isso aí, a sua lesão é muito fácil, do bíceps. Eu tive uma lesão que o bíceps se chama bíceps porque são duas cabeças, que a cabeça longa e a cabeça curta. Minha cabeça longa, ela rompeu e veio parar aqui. Então eu tenho a síndrome do Popeye lá, meu bíceps é fortinho. é um cotoquinho. E aí ele falou, essa sua lesão é simples, ou você treina ou você opera. Ou se acostuma com a dor, ou... Não tem o que fazer. Esquece. Aí fui, então... Até nisso você me imitou, mas imitona você. Não, vai. Mas é melhor contar assim, É, né? não, Mais não, emocionante. claro que é. Não, minha irmã que fala, é uma história, é um livro. Então, O você que tem- você vai exata- escrever a partir de amanhã? Não Eu basta não estar sei. nos Jogos Olímpicos, né? Tem que ter uma Você- história. Como eu vou chegar lá sem uma história de Exatamente. verdade, né? E aí, como é que foi a convocação de vocês? Ele reuniu todo mundo? Não, ele chegava individual antes a reunião 20 horas. Às 17, 18 horas, ele te mandava um WhatsApp, se você não estivesse perto dele, te chamava e falava, olha, aconteceu isso, o formato é esse, você continua. Ou, tipo, obrigada, foi muito bom, não para de treinar, trabalhar e segue sua vida. Cara, quando ele falou pra você? Não, você- aí a gente tava. Aí teve uma reunião que a gente viu algumas meninas meio estranho, né? Assim, meio tristes. E um grupo específico dentro de uma sala. Só que como tinha tido alguns amistosos, a gente sentia, mas não sabia, né? Que você sabe como que é Não, lá. nunca Você sabe. sabe. Você nunca sabe. O cabeça de treinador é um negócio que... Então, você sente, você quer tanto que você não se imagina fora, né? Então a frustração é muito maior quando você. E aí teve essa reunião e ele falou: bom, bem-vindas, esse é o grupo que vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nossa. Imagina a mulherada. Não, porque tinha muita gente que já tinha ido para jogos, né? Tinham, 4, 5 meninas que nunca tinham ido para os Jogos Olímpicos, que eu era uma delas. Então, assim, as que já tinham é ido, vinham verdade. abraçar, estavam junto ali com a gente. Nossa, foi muito emocionante. Eu chorei. E eu só queria ir pro quarto para ligar para minha família, né? Que todo mundo sabia que ia sair o corte naquele dia. Sim. E aí, quando eu cheguei no quarto, eu fiz uma chamada de vídeo mega, assim, né? Com irmã, mãe. Mas aí todo mundo já sabe. Se fosse cortado... Não, e ia aí eu fazer- fiz uma cara de derrota, de enterro, assim, eu fiz assim, ai, meu, Que filho da vocês puta. não sabem o que aconteceu. Aí todo mundo, não, filha, aí minha mãe já, né, me consolando, não, filha, tá tudo bem, a gente tá aqui pra você. Eu falei, mas vocês vão ter que me esperar mais tempo. Aí foi uma super Puta comemoração. merda. Nossa, é um sonho, mas é um sonho que você tem medo, porque antes das Olimpíadas ainda, tem treino, tem amistoso, tem jogo.
entendeu? Tem um monte de coisa, meu, que... Você fala, eu preciso me cuidar, continuar, né, com toda essa preparação. Eu perguntei essa história da convocação, porque lá no começo do nosso papo eu falei que quando você falou aqui lá da peneira e tudo, e falou que o Paulo lá apontou e tal, não sei o quê, em seleção sempre foi assim, você ia embora, e aí até a competição você recebia a convocação. Um e-mail, normalmente um e-mail. E para a Olimpíada não foi assim. Para a Olimpíada do Rio, a gente estava treinando em Itatiba, a gente chegou de um treino, aí tipo, a gente sabia que era o último treino, aí banho e tal, não sei o quê, todo mundo pro restaurante do hotel. O hotel praticamente tava só a gente no hotel. No restaurante do hotel. A gente estava, se eu não me engano, em 19 ou 20 talvez, só que a gente já sabia, eu lembro que no final das contas a gente já sabia que eram os 15. Então a briga era para saber que era o 15º. Só que a gente nunca sabe a cabeça do treinador, porque tinha uma galera, desses 19, tinha uma galera machucada, tinha uma galera que já sabia, já tinha pedido para não ir. Por exemplo, o Zeba foi um cara que falou, eu não tenho quando ele pediu, porque ele não tinha mais condição, enfim, para deixar o treinador também. Foi acho que ali, coerente, acho que ali o Zeba mostrou a grandiosidade, acho que ele encerrou ali o ciclo dele na seleção com uma grandiosidade absurda. Ele chegava pro treinador e falou, eu não tenho condição, tira isso da sua cabeça. Se eu sou uma dúvida para você, por mais que você eu queira, tiro essa sua dúvida da cabeça. Eu não consigo. Então foi um negócio... É aquela assim, coisa de não te pararem, né? Exatamente. É muito diferente. Eu fiz isso também, mas depois eu te conto a história. E aí... vão ter 8 episódios. A gente edita para 70 episódios livre de um. Aí, a gente meio que já sabia. Só que aí ele foi falando os nomes, cara. Nossa. Tipo, ele foi falando os nomes. Alfabética? Eu sei lá, Lívia. Porque quando ele começou a falar o nome, eu entrei num é um túnel. dos primeiros. Eu entrei no túnel. E falei, ele tem que falar de jogo, ele tem que falar de jogo, ele tem que falar de jogo, ele tem que falar de jogo. E aí falou de... Depois que ele falou de jogo, eu não sabia nem quem eram os outros 14 Coitado que dos iam. outros. E aí, ele já falou o 15º ali. E aí é um momento ali, você Foi tá o sentado Teixeira. na sala. Não, o Vinícius. 15º foi o Vinícius. Vinícius O Vinícius Teixeira. Mas o Vinícius não tava nem na fase, o Vinícius tinha sido cortado já. E aí ele tirou gente que tava na fase pra trazer o Vinícius de volta pra ser o 15º. Meu, foi um negócio surreal. Caramba. E aí foi um misto de... Porra, tem uma galera triste que você precisa respeitar, porque no final das contas, cara, você vira brother ali, todo mundo, você tem afinidade com mais com um, mais com menos com outro. Você passa mais tempo com eles Você que com família, Você às sente vezes. a dor do cara. Mas a hora que aí ele falou e tudo isso, aí todo mundo levanta, se cumprimenta, você nem sabe mais ou menos quem falou o nome, porque você só ouviu o seu. Tinham quantos nessa fase? Acho que tinha uns 20, acho que falei uns 20, nossa, por já aí. tinha 18, já tava melhor. Tinha uns 20. Aí você vai cumprimentando a galera e tudo, não sei o quê. Cara, que eu saí da sala, meu, parecia uma criança. E chorar, não sei o quê. Aí peguei o telefone, liguei pra Camila, liguei pra minha mãe. Falei, meu, tá acontecendo, tá acontecendo. Tem que agradecer eles, né, Diogo? Porque essa rede de apoio é que eu falo. Eu dou graças a Deus de ter minha mãe, minha irmã, minha avó, meu pai, meu marido, que enfrentou comigo esse desafio e a gente, exato, eu não sei como é estar do lado deles, porque realmente, hoje até eu tava falando com a Camila que eu comecei a jogar beach tennis agora. Eu vi. Eu tô enjunado. E aí, eu falei, não, tô fazendo minha transição de carreira, que eu paro de jogar handball, jogar beach tennis. A Camila, nem a pau. Final de semana eu que vou escolher o que a gente vai fazer, não vai ser torneio seu. Se tiver torneio, você cancela porque eu quero fazer não sei o quê. Porque realmente a gente não faz ideia desse sacrifício que eles fazem. E com certeza é vitória de todo mundo. E aí no meu caso, seu caso, infelizmente, a Olimpíada não teve público, porque eu tenho certeza que sua família viveu o sonho igual, não tô aqui comparando rico. Mas, assim, você... Não comparando, mas já comparando, uma Olimpíada dentro de casa, eu sou carioca, família, amigos que eu não via. A emoção da emoção que foi entrar na quadra. Foi um negócio surreal. E é legal você contar a sua história, porque eu fui meio que lembrando da minha, sabe? Porque se assemelha em vários aspectos. Sim. Você foi uma pessoa que demorou, do meu ponto de vista, muito erroneamente a estar nesse processo de seleção e tudo, porque eu já falei, eu admiro muito o seu jogo até hoje. Graças a Deus, hoje você está no mesmo clube que eu, e Vou treinar com masculino, muito. Hein? Fica a dica. Alex Orteiro, só ficar esperto e colocar nós para treinar junto com você. Porque, assim, eu sempre admirei muito o seu jogo e não entendia porque você não estava nesse processo. E hoje você, com certeza, é peça fundamental. Eu acho que o handball mudou muito, né, Diogo? Até estilo de estrutura de jogadores. Antes, o que era o pivô para você? Um cara gigante, grande, forte, que servia para quê? Bloquear. Hoje não.
Não, entendeu? Hoje o pivô tem que ser móvel, tem que criar espaço, tem que bloquear, tem que E por incrível que pareça, pelo esporte estar mais rápido, mais potente e tudo, mas eu vejo cada vez mais o handball mais democrático. Então você olha até jogos internacionais, você vê o baixinho, você vê o grandão, não tem mais o grandão bobão, não tem o baixinho rapidinho. Tem o cara que vai se ajustando ao biotipo dele. E aí a estrutura do adversário, né? Hoje pra você vai ser bom um pivô mais posicionado, um pivô mais móvel, enfim. Eu Depende acho que do que você... É o que você falou, democrático. Depende do que o jogo te pede, né? Então você precisa, na hora de montagem de elenco, você precisa pensar em todos os aspectos que você precisa para enfrentar as partidas. E aí hoje, depois dos Jogos Olímpicos, você falou, bom, atingi meu objetivo. Conquistei o que eu queria, o ápice, acho que de todo atleta, mas eu preciso cuidar da minha família. Preciso voltar. Tinha a proposta de ficar na Europa, recebi outras propostas, só que eu falei, não, vou parar de pensar em mim, agora eu preciso pensar neles. E aí eu fui conversar com o Alex, que para mim o Pinheiros hoje é o clube que tem mais estrutura, né, de estrutura física, estrutura de material humano, né, porque o Alex é um cara muito bom. E eu queria treinar num horário que eu conseguisse ficar com a Maria Eduarda, então hoje minha rotina é muito tranquila, que eu acordo com ela, brinco com ela, né, tenho fazer as coisas de casa e saio de casa 4, 5 horas para vir para físio, então assim, minha rotina era o que eu queria. Dava até para voltar para MVP agora. Ô Felipe! Não, mas é legal isso mesmo, porque o horário do treino feminino ainda ajuda você ter quem sabe conciliar hoje. Só que se você quiser, nesse primeiro momento, mas eu já sei que você tem outros objetivos. Então, só que eu acho que eu fiquei, não é chata, mas eu fiquei muito responsável em relação à minha profissão. Ali acho que depois que eu fui embora, voltei, enfim, toda essa transição, eu tô muito mais responsável com o que eu sou hoje. Hoje eu sou uma atleta profissional. Porra, que legal. Então eu cuido muito da minha saúde, sou bitolada com o meu percentual de gordura, eu sou bitolada com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu faço, com o que eu treino. Então assim, tem treino que eu saio meio furiosa, mas é comigo, entendeu? Porque eu queria ter feito mais, eu queria ter corrido mais. Outro dia eu fui correr no campo a mais, porque é meu, isso agora é meu, entendeu? Então eu fiquei mais exigente. Infelizmente só agora, né? Porque eu fico pensando, se fosse antes... Fica tranquila, porque será que todo mundo... eu não tinha chego a mais longe? Lívia, isso não existe. E aí para de me imitar na história, que você é muito chata, meu. Assim, o que você tá falando é uma coisa que eu falo muito hoje com os jovens. Nossa, que coisa de velho falar. Eu falo muito com os jovens. Mas é uma coisa que eu tento passar para os mais novos. Mas não adianta, eu chego à conclusão que não adianta. Sabe por quê? Porque a pessoa só vai mudar quando realmente sentir a necessidade. Eu virei minha chave para essa questão de alimentação. Pô, meu apelido sempre foi gordinho. sempre fui o gordinho da história, sempre fui o baixinho. E aí, quando eu senti a necessidade, vi que realmente você fazer um negócio com cuidado faria a diferença para minha vida profissional, como atleta e tudo, quando eu senti a necessidade, não é porque me falaram, porque eu tive a vida inteira um monte de cara mais velho falando, cuida, não sai, não vai pra balada e tudo. Cara, enquanto eu ia pra balada, chegava pra treinar e tava tudo bem... E voava, né? Eu vou embora. Quando você começa a dormir meio mal e o treino não rende, você, opa, tem alguma coisa acontecendo. Você começa a perceber essas coisas fora da quadra, é o momento. Eu acho que é exatamente esse momento que você tá vivendo. Né? E de perceber que tudo que você faz fora vai agregar. Vai influenciar. Então, eu hoje tenho lá, eu divido meu dia é uma loucura, né? A questão, eu me preocupo demais com a história do atleta, de me cuidar e tudo, mas meu dia tá tudo uma loucura, porque hoje eu já começo a pensar no meu pós, né? Não vai dar para jogar até 45, infelizmente, eu gostaria muito. Marcão. Mas não que é fácil debaixo do gol, mas é desgaste um pouco menor. Mas eu me preocupo demais com esse tipo de coisa. Só que tem coisas da minha vida profissional, do meu outro lado hoje, que me consomem muito tempo. Então, completa? Me completa, mas me consome muito tempo. Então, às vezes, eu fico na briga do tic-tac. Então, ano passado foi um ano muito difícil para mim dessas brigas, sabe? Quem gosta de negócio de cabeça e tudo, eu tive lesão muscular, coisa que eu nunca tive. Não é porque eu não deixei de me cuidar, mas aí quem gosta dessas coisas, né, psicológicas e tal, tem muito que... de você tá indo para uma direção, o atleta te leva para outra direção e acaba que o seu corpo sente... Eu nunca tinha tido uma lesão muscular, eu tive 2. Então, são coisas que você realmente tem que ter necessidade. E quando você entende isso muito cedo, aí eu acho que é o cara que é fora da curva.
que é o cara que vai se beneficiar isso dessa maneira. Mas eu acho que não é que você chegou a esse ponto tarde. Nem longe disso, longe disso. Mas você demorou um pouco mais a realizar seu sonho e pode realizar de novo. De novo, agora... Porque o ciclo ficou um pouco mais curto, né? E você continua jogando em alto rendimento, jogando muito bem, num clube completamente estruturado que pode te ajudar. Exatamente. Paris é o seu foco? Foco. Total. Total, assim, claro, eu quero voltar a estar no meio da comunicação, de ter contatos, né, que eu acho muito importante para esse pós que você comentou, que eu acho que é o que supre, é o que eu te falei, é o que supre essa minha adrenalina do handball, acho que eu vou precisar fazer essa transição, mas hoje eu tenho foco total em Paris. Por ser um país que um país que eu fui, né, com 22 anos, e eu conheço algumas pessoas lá, tenho um vínculo com algumas pessoas lá, joguei em 2 times lá, então, assim, voltar a falar o francês vai ser... E assim, Paris, tudo, não existe pandemia, a gente vive uma pandemia ainda, né, o vírus está aí, mas eu espero muito que seja uma Olimpíada como uma Olimpíada deve ser, né? Que vai muito além da quadra, Exatamente. que vai muito além. Eu espero ir. E de ser mais próximo e poder ter essa sensação que você teve aqui no Rio, de ter minha família na arquibancada, que eu acho que vai ser, se tudo der certo, se Deus quiser, vai ser viável. Eu espero muito ir a minha terceira Olimpíada, dessa vez como espectador, não sei, né? Pode ser que seja como outra coisa, mas eu espero como espectador. Não espero como espectador, espero estar lá, vamos falar assim. Espero estar lá e viver realmente tudo que uma Olimpíada tem a oferecer, porque no Rio, por exemplo, eu tive a oportunidade de jogar, e aí quando a gente caiu nas quartas de final, eu tive a oportunidade de ir como uma pessoa comum, ver, e cara, é mágico, um negócio mágico. Que você fala, cara, eu fazia parte disso daqui dentro lá, e você vê de fora também é um negócio surreal. Não, tudo, né, a gente não tem o que falar de Vila, eu não tive a emoção da torcida, né, em Tóquio a gente... Foi tudo restrito, mas só de Vila, de você estar andando na Vila e você vê os atletas que você fala, não tô acreditando que eu tô do lado da Simone, que tava tendo uma crise, né, de não querer estar lá, enfim, meu. Tipo, ela tá aqui, tem um monte de repórter falando dela, o mundo inteiro falando dela. E ela tá aqui do meu lado. O cara acabou de ganhar a medalha de ouro, tá passando aqui do meu lado. Nossa, muito bacana. Ó, eu... Breve resumo. Não, de algum... Na verdade, de algum não. Eu comecei a inserir isso aqui no Pod Esporte recentemente. Que eu vi, eu não lembro onde que eu vi, tá? Mas eu achei muito interessante. Se você pudesse, na sua vida, profissional só, porque, pessoal, eu sei que você vai falar que vai ser o nascimento da sua filha, enfim, só profissional. Se você pudesse reviver 10 minutos da sua vida profissional, 10 minutos, quais 10 minutos você escolheria? Olha, eu acho que eu não tinha noção do tamanho do que era o handball antes de ir para a França. E eu acho que a final da Challenge Cup dentro de casa, com um ginásio de mais de 5.000 pessoas, gritando, ale, ale, ale. Tipo, acho que foram os 10 minutos mais emocionantes da minha vida. Depois todo mundo vindo te abraçar. Porque lá eles têm os supporters, eles têm, sabe, as pessoas que ajudam. E tava todo mundo ali na quadra com você. Acho que ali foi o momento mais marcante para minha carreira, assim. Mas aí eu tenho muitos títulos de Liga Nacional, de quando eu tive a oportunidade de ser realmente titular de São Bernardo, enfim. São vários momentos, mais um marcante. Mundial Universitário. É mesmo, vocês foram campeões, né? Campeã, Mundial Universitário em 2015. É mesmo, você é campeã mundial, ó. Não é pouca bosta, não. Contra a Rússia, entendeu? Tipo, vai lá jogar um Mundial Universitário. Porra, sou campeã mundial universitária, entendeu? E falou que o masculino também foi vice, né? Foi vice, perdeu pra Portugal. Muito legal, é verdade, tinha esquecido desse detalhezinho. Então, assim, imagina, eu não tenho 10 minutos, eu tenho muitos minutos de tudo que o esporte me trouxe de bom, assim, sabe? De poder falar o francês fluente, conhecer mais de 30 países. Tudo bem que a gente conhece daquele jeito, né? Quadra, hotel, quadra, dar um passeio na vila. Tá o carimbinho lá no passaporte. Exatamente. Mas essa é a vida que eu escolhi, pra mim, acho que eu não poderia ter sido diferente. Legal, cara. Sua carreira assim, é muito legal saber que você não teve altos e baixos, mas você decidiu fazer o que você queria em cada momento, percebeu que a chama da modalidade do esporte ainda estava acesa em você, voltou, conquistou o jogo olímpico. Dava um doc isso aqui, né? Porque, parou para ser mãe, mas não era o objetivo. Era ser mãe, foi uma decorrência do seu problema de burnout, de falar, não quero mais isso, vou pro lado profissional diferente da comunicação. Porque poderia ter sido diferente se não tivesse
tido esse burnout, eu poderia continuar jogando com a agência e... Sim, vai e saber levando, o que e levando. Não teria Exatamente. essa mentalidade de, pô, quero ser atleta mesmo, preciso me cuidar de 1 milhão de coisas. Mas, cara, muito legal, Olivia, a sua história. Eu já conhecia um pouco, agora mais detalhadamente. Admiro demais, né, a sua pessoa, o seu profissionalismo, você na quadra, assim, tudo que você construiu na sua carreira, parabéns. Obrigada. Gostou do obrigada. papo? Muito. Doeu? Não, Sabe né? que isso tudo é recíproco, que você também é um exemplo, não só como atleta, mas também esse profissionalismo que você traz pra gente, sabe, de realmente profissionalizar nosso esporte. Infelizmente ainda falta muito, mas pessoas como vocês, como você, assim, estimula muito a gente tá indo atrás de outras coisas, além de só estar lá dentro de quadra, né? Que a gente tem muito valor. Querendo ou não, a gente tem muito valor agregado. A gente tentou ajudar um pouquinho mais, mas não deixaram. Então tá tudo certo. A gente vai fazendo o que a gente pode, né? Eu não posso nunca. Eu acho que as pessoas nunca podem se preocupar com aquilo que elas não podem mudar. Eu tenho que tentar mudar o que está ao meu alcance. Com mudar. certeza. Então, sim. Não, e você vem abrindo muitas portas, isso é muito legal. Bacana. Adorei. Obrigado demais pelo seu tempo. Bom treino agora, que vai sair correndo pro Claudião, treino. tô indo. Mas o Claudião pode chegar atrasado. Não, Ele não, paga a caixinha, caixinha. Não, caixinha. ele paga. Ele tem que tá devendo um monte. Tá bom. Mas obrigado demais, Obrigada, tá? Muito obrigada. sucesso na sua carreira, essa caminhada para Pra Paris, a nós. gente vai acompanhar de perto. Tá bom? Obrigada. E para você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tanto no Olá Podcast quanto no Spotify, no Deezer e no YouTube, tá bom? Então se liga que já tem mais conteúdo para você. Valeu, um abraço, fui!